Olá, amigos. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Espíritos. Nós paramos na pergunta 142, ok? Estamos agora na segunda parte do capítulo 2, né? Do segundo capítulo do livro 2. Então, ok, vamos dar continuidade à nossa leitura e estudo. E Kardec pergunta: que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? Estamos falando da alma, tá? Então, a resposta dos espíritos é a seguinte: o espírito é um só, e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam e ainda tomar o efeito pela causa. Quer dizer, como a alma está completa, como é que a alma de uma criança tem, né, as suas atitudes infantis? Aí está explicando aqui. O corpo é que limita, né, as ações do espírito, tanto da inteligência, ok? Conforme o cérebro e seu corpo vai se aperfeiçoando, a parte física, o espírito vai tendo mais ação sobre ele. É isso que o espírito está respondendo. Vamos lá. Kardec pergunta: por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Resposta: todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós. Com as crianças, há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisa que a vossa linguagem é inadequada para exprimir claramente. Precisam de figuras de comparação que tomais pela realidade. Então, muitas vezes, a mensagem é a mesma, porém enviada de forma diferente. E nós interpretamos de forma, muitas vezes, errada, né? Inadequada. Mas estamos aprendendo, faz parte. Kardec pergunta: que se deve entender por alma no mundo? Né? Existem pessoas que dizem que o planeta Terra tem uma alma e que essa alma é que determina certas coisas, e pereré parará. Certo? Isso é um absurdo, né? É um absurdo, porque se o planeta Terra tivesse uma alma, coitadinha dessa alma, né? Com as suas, com seus habitantes, com a própria natureza, né? Seus efeitos, ela, vou te contar, seria complicado, mas tem gente que acredita. Até deram o nome a essa alma. Eu não lembro agora o nome que foi dado por um grupo de pessoas que disseram que o planeta Terra tem uma alma, que é essa alma que controla o planeta Terra. Mas vamos lá. Então ele faz essa pergunta: que se deve entender por alma do mundo? Vem a resposta dos espíritos. É uma questão também de palavras, mas vamos lá. Ele responde: é o princípio universal da vida e da inteligência de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros,
A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como um conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando os escutais, e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à terra. Então é aquilo que eu falei anteriormente. Quer dizer, se for falar alma como uma ideia, um conjunto de espíritos, tudo bem. Agora, como dizer que a terra tem uma alma, aí é outra coisa, é absurdo, né? Vamos lá. Kardec pergunta, como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? Quer dizer, discute, ninguém alcança a verdade. Porque faz parte, né? Ainda não temos inteligência suficiente. Mas vamos lá. Esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna. Prepararam os caminhos, mas eram homens e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos faz compreender. Não é verdade? Então, é aquilo mesmo. Às vezes a gente não entende as coisas de uma forma correta. Porque a nossa inteligência, né, ainda está pequena. E ele pergunta novamente, a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Ela está localizada em algum lugar? Bem, já respondeu lá antes sobre isso. Onde lemos antes, o espírito está o quê? Dentro e fora do corpo, ele se expande. Então não está em um determinado ponto do corpo. Já foi respondido de outra forma isso. A resposta deles é a seguinte, não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração daqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Aí vem aqui a pergunta, que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Alguns acreditam que a alma está num centro determinado vital. Vem a resposta. Quer dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Aqueles que a situam no que consideram como o centro da vitalidade, confundem-na com o fluido ou princípio vital. Contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Aí confunde novamente, porque o fluido vital é um fluido que dá o quê? Ele não tem nada a ver com a alma, ele dá vida ao corpo, à matéria. Deu para entender? As pessoas confundem muitas coisas. Não tem nada a ver. O espírito, ele se encontra dentro do perispírito. Ok? Então, é nesse sentido que os espíritos nos esclarecem. Então, o espírito, estando dentro do perispírito, ele vai se localizar, propriamente se aproximar mais, daqueles órgãos que mais são de interesse dele. Por exemplo, quando o espírito é voltado para a intelectualidade, ele está mais próximo de onde? Dentro do perispírito, ele está mais próximo do nosso cérebro, ok? Quando ele é voltado para a faculdade da compaixão, caridade e tudo mais, ele vai se aproximar mais próximo de qual órgão? Do coração. Quando ele está mais voltado para a parte sensual, a sensualidade, ele vai estar mais próximo das partes genitais. Quando é aquele espírito que gosta de comer demais, né, comer muito, ele vai estar mais próximo de onde? Do estômago.
Então é mais ou menos por aí. O espírito dentro do perispírito, ele vai se situar mais próximo da sua preferência, daquilo que ele tem mais preferência, ok? E o fluido vital não tem nada a ver com essa história toda. O fluido vital é uma energia, já falei antes, já foi falado antes aqui nesse livro, que ela é colocada no corpo para dar vida ao corpo até determinado tempo. Por isso se diz fluido vital. Então vamos lá, a pergunta 148. A resposta, né? Eu acho que eu não falei sobre isso aqui. Ele pergunta onde está mais localizado. E a resposta é a seguinte: o fisiologista narra tudo aquilo que vê. O orgulho dos homens, que creem tudo saber e não admite que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos, sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode ocultar-lhes nada. Quer dizer, aquele presunçoso, né? Acha que vai descobrir tudo, que sabe de tudo. Então, é por aí. Pergunta 148. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudo que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? É necessário concluir que eles são perigosos? Olha a pergunta, né? Quer dizer, então é perigoso querer descobrir as coisas da ciência? Vai responder, não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Quer dizer, o cara não é materialista por causa dos estudos. O homem é quem tira deles uma falsa consequência. Porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta mais do que os demonstram. E os espíritos fortes são frequentemente mais fanfarrões que corajosos. No mais das vezes, são materialistas por não terem nada com que encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão apressadamente. E ele continua. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos senão a ação da matéria, a que atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos que viram se apagar, frequentemente pela ruptura de um fio. E não viram nada mais que esse fio. Pesquisaram se restava alguma coisa e, como não encontraram mais que a matéria, que se tornara inerte, e não viram a alma escapar-se, não a puderam apanhar. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e assim, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fora, porque então o bem e o mal não teriam uma finalidade. Claro que não, né, gente? Se acaba tudo, não teria finalidade nenhuma. Para que ser bom ou ser ruim? O homem teria razão em pensar só em si mesmo e em colocar acima de tudo a satisfação dos seus prazeres materiais. Os laços sociais se quebrariam e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser gerais. Pode-se dizer que não são muito circunscritas e não constituem mais que opiniões. Não constitui mais do que opiniões individuais, pois em parte alguma ainda se constituíram em doutrina. Uma sociedade apoiada sobre essas bases
carregaria em si o germe da sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo, para ele, não se acaba com a vida. Tem horror ao nada e obstina-se inutilmente contra a ideia do futuro, quando chega o momento supremo. E são poucos os que não perguntam o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para não mais retornar tem qualquer coisa de dolorosa. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver, sem pavor, abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde virão se dissipar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e se dizer: o quê? Depois de mim nada? Nada mais do que o vazio? Tudo acabado para sempre? Ainda alguns dias e minha lembrança terá se apagado da memória daqueles que me sobreviveram, e bem cedo não restará nenhum traço da minha passagem sobre a terra. O bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem eu servi. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva que aquela do meu corpo ruído pelos vermes. Então é mais ou menos isso. Tem muita gente que diz que não acredita em outra vida, que vai morrer, que se diz ateu. Mas, verdadeiramente, no fundo eles têm uma dúvida. E é essa dúvida que faz com que nós continuemos vivos. Porque sabemos, no fundo, que estamos enganados. Porque se assim fora, o materialismo, conforme ele fala aqui antes, ok, estou dando a minha opinião sobre o que lemos. Bem, então até a dúvida, né, como falamos aqui antes, os ateus, se eles não tivessem a dúvida, tivessem a certeza do nada, a maioria deles teriam tirado a própria vida. Não é verdade? Muitas pessoas que se dizem materialistas, que não acreditam em Deus, no fundo acreditam. Entendeu? Isso é intuitivamente, nós sabemos que existe alguma coisa depois. E ele continua aqui. Este quadro não tem alguma coisa de apavorante, de glacial? Quer dizer, esse quadro que ele falou antes, né? De acabar tudo com a morte. A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão nos confirma. Quer dizer, a religião fala, e a gente raciocina e pensa, né? Mas esta existência futura, vaga e indefinida, não tem nada que satisfaça o nosso amor pelo positivo, sendo para muitos a origem da dúvida, certo? Muitas pessoas duvidam. Temos uma alma, mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Alguns dizem que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência, mas de tudo isso, o que aprendemos? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade, como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não é para nós como o nada? Disse que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não tem proporções definidas e para nós representa nada. Claro que aquilo que não tem proporção não representa nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes, segundo o bem ou o mal que houvermos feito. Mas em que consiste essa felicidade que nos espera no ser de Deus? É uma beatitude? Uma contemplação eterna sem outra finalidade que cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende como um símbolo. Mas quais são esses sofrimentos? Onde está o lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz, o que se vê nesse mundo que nos espera a todos?
Disse que ninguém voltou para prestar contas. É um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente de nos esclarecer sobre esse futuro, de nos fazer até certo ponto atingi-lo com o dedo e com o olhar, não mais pela razão, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um entende a sua vontade, que os poetas embelezam suas ficções ou semeiam imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que se nos apresenta, pois que são os próprios seres de outro mundo que vêm nos descrever a sua situação, dizer-nos o que foram, que nos permitiram assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, e por esse meio, mostrando-nos o destino inevitável que nos está reservado, segundo os nossos méritos e os nossos deméritos. Há nisto algo de antirreligioso? Bem ao contrário, uma vez que os incrédulos aí encontram a fé e os indecisos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, pois, mais poderoso auxiliar da religião, uma vez que é assim, é porque Deus o permite, e Ele o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro. Bem, esse parágrafo aqui, meus irmãos, nos esclareceu muita coisa, ok? Que muitas pessoas acham, né? Alguns espíritas também, iniciantes, e nós também que somos espíritas, nós às vezes duvidamos de certas coisas, daqui é bom para nós relembrarmos. A doutrina espírita ela não foi criada por Allan Kardec, não foi criada pelos espíritos. Na verdade, foram informações trazidas pelos espíritos de pessoas que tinham desencarnado há alguns anos, alguns desencarnaram recentemente, e vieram contar a sua história, o que estava acontecendo com eles na pátria espiritual. Ok? Então, são provas. Mas a pessoa fala, mas quem inventou? Não, Kardec não inventou nada. Até ele, quando entrou nessa religião, no seu princípio, ele entrou para... que ele acreditava que seria tudo uma fraude. Para provar que existia fraude. Ele, como era cientista, ele tinha muito conhecimento e sabia que levantar a mesa, que naquela época eram as mesas girantes, né? Fazer cadeira levantar, tudo isso é muito fácil fazer através do magnetismo, né? Do eletroímã e tudo mais. Então ele entrou com esse intuito de desmascarar aquela mistificação que não eram nem espíritos. Não se falava em espírito naquela época para Kardec. Falava que existiam os efeitos, que as mesas levantavam, batiam, subiam, e ele achava que aquilo era um teatro, né? Um show. E ele nem sabia que era espírito. Esse negócio de espírito, falar sobre espíritos, era uma novidade para ele. Então ele começou a investigar aquele barulho, aquela mesa, porque a mesa levantava. Ora, se era uma causa, se era um efeito, tinha uma causa. O que fazia a mesa levantar? A partir daí, é que ele foi descobrir. Vocês entenderam? Que era o quê? O que eram espíritos? Foram esses espíritos, ele começou a investigar e perguntar aquele barulho, que força era aquela e coisa e tal, e começou a descobrir que eram espíritos. Que espírito? Que são espíritos? E daí fez a sua obra. Ele levou 10 anos para montar a sua obra. Ok? Ele não fez isso de uma hora para outra. Foram 10 anos de pesquisa. Vocês sabem o que são 10 anos pesquisando sobre alguma coisa? Recolhendo informações? E ele lá na Europa, ele viajou para outros países para buscar essas mesmas informações em outros locais, para confirmar as informações que ele recebia lá na França. Vocês entenderam? Foi um trabalho árduo.
Não foi muito fácil para ele, né? Principalmente naquela época. Hoje você pega um avião e está em qualquer lugar com 15, 20 minutos. Não naquela época. Vocês entenderam? Então, essa comunicação de espíritos, ninguém tinha registrado, ninguém sabia dar nome de nada, não sabia por que aquele barulho foi ele que descobriu. Esses são fatos que estão registrados, isso daí ninguém pode ir contra os fatos, ok? E depois de alguns espíritos, que Kardec sequer tinha conhecido quando esse espírito estava encarnado, deu seu nome, seus familiares, onde morava, às vezes morava em outro país, entendeu? Deu a causa à morte, como ele morreu, e Kardec saiu em busca daquela informação que ele tinha, do nome, do local, e foi procurar naquelas cidades, em alguns locais, se realmente tinha existido uma pessoa, um cidadão com aquele nome, sobre aquela família, e que tinha morrido sob certas condições. Isso foram fatos confirmados. Então não tem como as pessoas falar, não, o espiritismo ele foi fundado sobre provas. Vocês estão entendendo? Não existe alegoria, não nesses casos. Foram fatos super comprovados. Aí as pessoas perguntavam, mas peraí, está tudo comprovado, se Kardec naquela época falou. Ele não, os espíritos falaram que nós estamos envolvidos, né? Vários espíritos nos acompanham porque a gente não vê, porque não fazem barulho, porque não se manifestam. Então a doutrina espírita ela é bem clara. Ela nos esclarece muita coisa. Não é todo o espírito que tem essa capacidade de fazer mover objetos, de falar com a gente, não. Nem todos os espíritos têm essa capacidade, a maioria não tem essa capacidade. Vocês estão entendendo? Eles não influenciam, sim, mas eles não têm a capacidade de fazer comunicação alguma. E outra coisa, o espírito, isso tudo é ensinamento dentro da doutrina espírita, que os espíritos mesmo nos informaram, não sou eu que estou inventando. Fique bem claro isso, tá? Os espíritos dependem, primeiro, dele ter alguma capacidade de saber fazer essa manifestação. Isso cada espírito adquire com o passar do tempo, certo? Agora, ele precisa que a pessoa encarnada, nós, os homens, né? Entenda bem, quando eu falo os homens, quero dizer, né? Os seres humanos. Nós precisamos ter em nós também uma quantidade de fluido mediúnico que dê condição para aquela manifestação. Então já são duas dependências. O espírito tem que ter o conhecimento e nós, encarnados, temos que ser médios, que temos aquela substância na gente. E mais uma substância da natureza, que o espírito há de recolher para fazer tudo isso acontecer. Não é muito fácil, não. Não é simples. Então o espírito tem que saber manipular essa energia da natureza, a própria conhecimento dele, e a pessoa a quem ele quer se comunicar tem que ter esse fluido também nela, no seu espírito, né, que possibilite essa comunicação. Se o médium não tiver esse tipo de fluido nele, nada vai acontecer, minha gente. Nada. Vocês entenderam isso? Então é por isso que não se vê espírito o tempo todo fazendo barulho na nossa frente. Que existe médios de vários tipos. Tem médium vidente, aquele que consegue enxergar os espíritos. Tem aqueles que são intuitivos, sentem a presença. Tem aqueles que ouvem os espíritos falarem, né? Ouvem os espíritos falarem. Então a mediunidade ela é muito vasta. Então cada um de nós tem um tipo de mediunidade. Ok? Ora, se eu não tenho a mediunidade de ver, para o espírito fazer o ver, ou fazer ver ele, seja como for, ele tem que ter essa capacidade, eu tenho que ter o fluido, e o ambiente tem que estar propício a essa condição. As energias, esse espírito tem que buscar essas energias. É claro que esporadicamente pode acontecer de você ver o espírito. Eu mesmo já vi. Mas foi só uma vez. Eu estava acordado, claro, eu vi. Mas só foi uma vez. E eu tenho 68 anos. Quer dizer, fortuitamente acontece. Ok? Você ouviu alguma coisa, eu de vez em quando ouço. Pessoas me chamar, ouço as pessoas chamar pelo meu nome. Mas não tem ninguém me chamando, são espíritos.
Então eu ouço às vezes, não é com. Agora, se eu desenvolvesse bastante isso, a minha mediunidade, tanto a divisão, a de audição e tudo mais, trabalhasse mediunicamente, numa casa, fosse um cara voltado para isso seriamente, eu poderia ampliar isso em muito. Ok? Então é mais ou menos assim, meus irmãos. Provas existem, e não são poucas. Aqueles que falam que o Espiritismo não prova nada. Tem muitas provas, basta estudar a obra, certo? Profundamente. Então, desculpe, o vídeo foi longo aqui, mas encerramos então esse capítulo, certo? Foi o capítulo 2 do livro 2º, na segunda parte. Na próxima leitura, vamos dando continuidade, vamos entrar do livro 2º, vamos entrar no capítulo 3º, que fala sobre retorno da vida corpórea à vida espiritual. Quer dizer, quando desencarna, né? Quando a pessoa parte daqui para lá. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. Fui.